Não, por falar nisso, Mauro. Não, ia falar. No caso do Flamengo. E aí, vamos colocar já de cara o texto que você escreveu aqui no UOL sobre o Flamengo que empatou com o Ceará. Felipe Luiz vive seu pior momento como técnico de um time, de um Flamengo monotático. Gostei dessa frase, dessa expressão, monotático. Bom, empatou 1-1 ontem, o segundo tempo foi bem ruim do Flamengo. Também está pensando na quarta-feira, imaginei que estivesse pensando de um jeito mais, tudo bem, não é nossa prioridade, mas fato é que o monotático está pegando, Mauro. Ele ontem poupou o Luiz Araújo, né? Quando fala assim, controle de carga, como diria o Zé Simão, tucanar ou poupar o jogador, né? Ele falava muito isso, lembra? Claro. Então é isso, poupou o cara, controle de carga, então não joga. Mas jogou o Jorginho, jogou a Arrascaeta, jogou o Bruno Henrique, os três que não foram para a partida contra o Atlético Mineiro. Claro que ele tem, como disse o Rodrigo Matos, um SUS do Flamengo, né? Quando voltou do Mundial só tinha o Pulga com o dedo quebrado do pé. Agora tem vários jogadores machucados, jogador saindo a todo instante, mas o técnico disse na coletiva que o problema não é físico, na visão dele. Então o problema é o quê? É a tática. Assim, o Flamengo só joga de uma maneira. E o futebol, ele exige... Eu concordei com ele outro dia, quando ele falou, perguntado numa coletiva, se ele jogaria retrancado, que é tradução, linhas baixas, né? Você não retranca, né? Todo mundo fechadinho lá atrás, ele falou, de jeito nenhum. Concordo. Com o elenco que ele tem, não tem que jogar assim. Não significa... não alternar a forma de jogar. Você não precisa jogar todo trancado, retrancado, todo mundo atrás da linha da bola. Você pode fazer 1-0 do Ceará, você pode em algum momento trazer o Ceará para o teu campo, jogar em transição e velocidade, conseguir encontrar mais espaços, finalizar mais. O Flamengo não faz. Ele joga da mesma maneira sempre. É previsível, o adversário sabe o que vai acontecer, sabe como vai se comportar, sabe como vai jogar quando fizer 1-0, se fizer 1-0, e ele não está encontrando soluções. O time fere muito pouco o adversário, finaliza muito pouco no alvo, os goleiros adversários não estão trabalhando. Vou pegar um exemplo. O Everson, no jogo agora na quinta-feira, não fez tantas defesas. Aí você pega o último jogo do Everson no Maracanã. Foi um 0-0 do Brasileiro no ano passado, que o Davi Luiz perdeu até um pênalti. E depois que o Flamengo tinha vencido a Copa do Brasil. O Everson fez, no mínimo, uma dúzia de defesas. Várias. Era o mesmo técnico. Jogadores, em sua maioria, eram os mesmos jogadores. Agora tem até novos atletas. Então, assim, o time joga da mesma forma, ele não está conseguindo, ou não está tentando diversificar a forma de jogar. E isso não está funcionando. Você vê, o Flamengo depende muito dos bola parada dos zagueiros. O gol de ontem. Foi uma jogada bonita. Quem dá essa bola? Léo Ortiz. Só sai dos pés dele e do Léo Pereira. É jogada de ataque. Não tem quem fabrica jogadas. O Arrascaeta fazendo gol, artilheiro, tem 10 gols dos 31 do Flamengo no campeonato. O Plata fez um bom primeiro tempo. Foi um primeiro tempo até bem ok. Não foi sensacional, mas foi ok. Mas o segundo foi horroroso. Horroroso, muito ruim. E o time não, foi muito mal, né? O time não surpreende. O Rossi foi um desastre, né? Na saída de gol aí. Foi um negócio medonho. Falhou clamorosamente e o Pedro Raul empatou o jogo. Então, assim, o Felipe Luiz ele ou não está buscando, ele não consegue, ou as duas coisas. O fato é que o Flamengo é previsível, só joga dessa maneira, pressiona, quer a bola, fica com a bola, mas troca passes, não é incisivo, tem dificuldade para conseguir abrir espaço para finalizar. Para finalizar tem que ser nas condições ideais de temperatura e pressão, então fica buscando um espaço que muitas vezes não aparece. Ele tem que mudar isso aí. Quando você faz 1-0, está fora de casa, num jogo contra o Ceará, com um gramado ruim, e a torcida toda do Ceará ali, que evidentemente exigindo que o time busque um empate, você tem que ter um plano B, você tem que ter uma forma de aproveitar esse cenário. O Flamengo não aproveita. E nas coletivas, praticamente ele fala que é isso aí mesmo. Mas não pode ser só isso aí. Então, eu acho que é o pior momento dele, porque ele tem problemas, mas tem jogadores novos ao mesmo tempo. Né? Esse mês agora, os jogos em tese são menos complicados do que no período anterior. E o Flamengo priorizar o brasileiro, ok. Mas não basta priorizar, tem que priorizar e jogar. Jogar bem. Você prioriza e joga mal e não ganha, não adianta nada. Então, toda a expectativa era para esse jogo. Tinha que ter vencido. Não significa que o Ceará seja galinha morta, não é isso. Mas era para vencer. E tinha toda a condição para isso. Então, ontem eu achei, assim, terrível e bem preocupante mesmo. Não com relação à Copa do Brasil, não. Aí é outra história, mata-mata, quarta, né? Quarta, 7 horas, aí é outra história. Mas com relação ao campeonato. Não adianta priorizar e jogar dessa maneira previsível. O Flamengo é muito previsível. Eu confesso que, na hora que eu vi o texto, eu achei pior momento do Felipe Luiz. Porque ele tem... Estamos falando do pior momento do Abel, estamos falando do pior momento do Felipe Luiz. Tem uma semelhança nisso aí, né? É o momento em que eles têm mais jogadores e que os clubes mais investiram em jogadores. Então, o técnico, em tese, tem condição de fazer bastante, né? E então, a responsabilidade da cobrança sobre os dois vai ser grande.
Não importa que um é novo, chegou ano passado, e o outro tem 5 anos de clube. Né? Ninguém fez investimentos, o Botafogo fez também, mas o Botafogo é um asterisco, a gente não sabe como é que é o Botafogo, o técnico é novo, muda toda hora, não sai, não publica balança, é uma outra coisa. Para Flamengo e Palmeiras, os espanhóis do Tirone, é o ônus também de você ser técnico dos 2 clubes mais poderosos do país e que estão se reforçando nessa janela absurdamente. Né? Então aí nós vamos voltar um pouquinho na questão do poupar ou não poupar em relação ao Flamengo, priorizando o brasileiro. O meu outro olho, eu ficava olhando escalações. O Galo, que é o adversário do Flamengo, certo? O Galo, no brasileiro, aliás, há anos o Galo no brasileiro, ele vegeta, né? Ridiculamente. O Galo ganhou no Maracanã. Putz, não vai jogar só não jogou o Hulk. Aí faz sentido. Não, eu tenho meu melhor jogador. Tá com 30 e tantos anos. Eu vou preservar 39 anos. Semana passada. Eu acho que o Cuca, na estratégia da semana, ele não podia não vencer o Bragantino. E olha que não jogou bem também, não. Com 1 a mais, tomou o gol de empate, quase cedeu o empate. O Natanael fez o gol da vitória depois. Mas o Atlético, ele não mirou só o Flamengo na semana. Ele preservou um jogador e foi com os demais. E acho que essa situação, para o Felipe Luiz, se ele for eliminado na quarta, que é um resultado normal, o Flamengo precisa vencer fora de casa, perdeu em casa. Só o Flamengo e o Inter perderam em casa na Copa do Brasil. A responsabilidade, a cobrança pelos resultados, pelo sucesso na Copa Libertadores e no Brasileiro será grande. E ele tem que ter preparo para tal. É curioso, eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra. Quando o nosso companheiro falou que ele se perdeu depois da entrevista sobre o Pedro. Está lá atrás, o Pedro já está jogando. Mas o fato é que o Felipe Luiz, tudo para ele é novo. Administração de grupo, relação de jogadores. Quando o Mauro falou aqui, algumas semanas no negócio de não tirar as chuteiras, né? Ainda não tirou as chuteiras, significa que ele é um técnico muito recente, né? E para tomar as decisões, para ter o repertório, ele tem uma ideia de jogo que parece interessante, mas ele vai ter que aumentar o repertório dele ainda mais agora com tanto jogador de qualidade nas mãos. Trajano. Só uma dúvida aqui, aproveitando do Flamengo, da análise do mercado e tal. Ia falar pro Mauro, eu fiquei olhando e ontem eu vi a coletiva do Felipe Luiz, ele falou que ainda não vê o momento de colocar os 2 jovens zagueiros. Nesse monte de dinheiro que o Flamengo está gastando, não poderia trazer um zagueiro para... Porque o Danilo a gente sabe que já mostrou que são 6 meses se machucando. Acho que os 2 times estão sofrendo. Tem o Léo Pereira e o Léo Ortiz, tá jogando todos os jogos. E aí você tem os 2 jovens que ele não confia. Então me parece que deveria ir no mercado para buscar um zagueiro, não sei se... Isso é muito discutido, mas eu acho que antes de tudo, ele tem um chefe hoje que é o Zé Boto, que é o diretor executivo com viés técnico, né? Eu acho que ele deveria perguntar 2 coisas. Felipe Luiz, por que o time é monotático? É o Boto que tem que perguntar. E a outra, por que você não usa os garotos? O João Vitor nem foi para a Copinha porque ficou treinando... Não, esse aqui é a joia. Por que não joga? Aí o Cleiton está lá há 500, não joga. E tem o Iago também, que está sempre na seleção. Capitão da seleção sub-20 há um tempo, não joga. Jogava junto com o menino lá, o Vitor Reis. Foram os dois zagueiros da seleção sub-20 várias vezes. Um foi vendido por uma fortuna para a Inglaterra, o outro não joga. Mas tem que questionar, por que eles não jogam? Será que não é porque esses caras viraram figuras muito importantes? Ele disse ontem que na minha primeira linha é um negócio muito sério, tudo bem. Isso. O Aldair um dia jogou. O Aldair jogou, o Moser jogou, o Figueiredo jogou, vários outros zagueiros que o Flamengo revelou. Então, por que não joga? Qual o problema? Acho que é porque pensando a longo prazo, a gente está agora no meio de agosto, a janela fecha dia 2 de setembro. Se você não contratar agora, você vai jogar com esse time até o final do ano. Então, assim, ou você faz uma avaliação agora e define, preciso de um zagueiro para poder revezar com o Danilo, o Léo Ortiz e o Léo Pereira, ou vai ficar sem. Então, sabe o que acontece, Danilo? Eu acho que essa situação para alguns clubes tem ainda um período grande de janela. Tem muito clube analisando se ele vai avançar numa frente. Se você reparar, o Atlético Mineiro, adversário do Flamengo, esse caos, deve, não sei o quê... O jogador faz greve, não vai... Começou a contratar todo mundo, né? Agora. Sim. Renier agora vai o próximo. Já estreou o Biel ontem. Né? Alexander já jogou ontem. Vai vendo... O Galo já... Esses 3 jogadores são jogadores caros, jovens e bons.
eu acho que a perspectiva do Galo em possivelmente passar pelo Flamengo e tendo passado nos pênaltis na Sul-Americana, o Galo, eu vou e depois eu vou ver. Tipo o Corinthians ano passado. Eu vou, depois eu vou ver. Né? Então, e acho que talvez para Palmeiras e Flamengo isso fique no planejamento. Se Palmeiras e Flamengo, agora é quarta-feira, se Palmeiras e Flamengo são eliminados na quarta-feira, eles têm 2 frentes só. Aí talvez não precise com a voracidade que eles têm ido ao mercado, faltando 2 competições para terminar a temporada. Libertadores e Brasileiro não fica toda semana jogo, né? E o Atlético adversário do Flamengo já passou na Sul-Americana e está vendo a perspectiva de talvez de passar na Copa do Brasil e foi pro tudo ou nada, depois a gente vê como a gente vai pagar. Agora, Trajano, estou chegando à conclusão aqui. Quando você mais contrata, o técnico fica mais pressionado. Mas é assim, sempre entendeu? foi. Palmeiras e Flamengo, mesmo com os dois. E nessa o Cruzeirão tá lá, voltou o intruso. Não, mas o Cruzeiro gastou também. Gastou também. Né? É verdade. Parece até que o Cruzeiro não contratou ninguém. Contratou muita gente. O que me impressiona no Felipe? O que foi, Juca? Só não usa, né? Entra de vez em quando. Não, o que me impressiona agora no Felipe Luiz, que quando ele começou, ele foi cercado de uma aura assim de podia ser técnico da seleção brasileira, que ia dar tudo certo, enfim, surgiu o maior técnico dos últimos tempos no futebol brasileiro. Ele foi bem, mas eu noto ele hoje, depois de alguns meses, de algum tempo, nas coletivas, ele meio essa última coletiva dele, meio amuado, meio entristecido. Daqui a pouco ele vai ter de cabelo branco, aquela cabeleira vai ter o rabo de cavalo branco, você entendeu? Me parece que está acontecendo uma coisa estranha. Ele não está demonstrando nas coletivas um ar de felicidade, um ar de contentamento. Ele está sempre se explicando agora. As últimas vezes, como o time não vem jogando bem, ele sempre tenta se explicar. Não, porque não sei o quê, papai, essa linha baixa, não sei o quê, tem uns reforços, tem que jogar. Tá estranho, muito estranho. Agora, essa história de contratar e não dar certo, e o âncora, cada um é cada um. Sabe, é você saber aproveitar, encaixar onde você precisa. Por exemplo, Samuel Lino no primeiro jogo entrou, arrebentou a boca do balão, não arrebentou? Agora, o que aconteceu? Caiu como o time inteiro. Qual é o Samuel Lino que a gente vai ver? Claro, chegou agora, não jogava faz tempo, não sei o quê. Mas a gente vai ficar expectativa. O Samuel Lino, quando acabou aquele primeiro jogo dele, jogou poucos minutos, parecia um jogador de seleção brasileira. Agora, cria uma expectativa. Será que ele vai produzir? Pode produzir mais? Talvez sim, talvez não. Olha, quem tem de rico ri à toa. E às vezes ri mal. Né? É o caso do Flamengo e do Palmeiras, que contrataram alguns jogadores. Por exemplo, vamos fazer um balanço agora para trás. O Cebolinha. Cadê o Cebolinha? Agora tá machucado, né, de novo. Cadê o Misael? Já. Então tem o Julinho. Sabe, é meio complicado o negócio. Agora, Então, você gasta dinheiro e às vezes o que não precisa. Ainda bem que você fala aí. Quando eu falo isso, os caras não entendem. Não, acho que a questão do time endinheirado é a margem de erro. Você tem mais dinheiro, se você pagar suas contas em dia, você pode gastar mais, mas também paga, e você tem mais margem de erro. O cara que tem 10 milhões para gastar em uma compra, ele não pode errar. Sim. O cara que tem 100, ele vai poder comprar 10 jogadores de 10. Então, tá tudo bem. Agora, tem um ponto para a gente fechar e mudar de assunto, Mauro.
também é uma loucura, né? Tipo, o Samuel Lino jogou 30 minutos. Agora é o Pelé. Calma, o cara acabou de Aí, chegar. agora não jogou nada. Esse Saúl aí não serve de Gastou, nada. exato. Jogou 15 Mas minutos. isso aí dá assunto para maluco de rede social, né? Mas não é Isso aí assim, tem, né? mas maluco de Não, rede social tem que ignorar, né? A Não dá pra galera ficar dando gosta assunto mais pra do maluco de rede mercado social. do que o cara jogando. Exato. Essa é a Time discussão. campeão ou contratação? Quero contratação. Isso, o cara quer Isso, pessoal, contratação tem e que quanto mais esquecer. caro for, Ontem eu melhor. tava vendo a sua live e tinha precisamos contratar no Flamengo. Mas Como assim? chega, né? Pelo amor de Deus. Fala, Trajano. A verdade verdadeira é a seguinte: não é a contratação o problema do Flamengo, é a venda. A falta que o Gerson faz é tremenda. Tem isso, o Gerson e o Wesley fazem muita Não, assim, ele teve falta. 2 baixas, perdeu o lado direito todo. Isso, Isso é óbvio, é evidente. O Então, assim, Wesley é muito importante. mas Os caras comemoram o saldo na contratação. Então sai o Gerson e o Wesley, não. Mas assim, nós estamos agora, com mais 850. Mas eram vendas inevitáveis. Não dá para vender o Wesley por 30 milhões de euros que ele pode chegar e a segurar, multa do Gerson? segurar um jogador que não quer ficar. ficar com o pai dele ficar falando pelos cotovelos, não tem como. Não. E os caras pagaram a multa, levou, tchau, um abraço. Leva um tempo para ajustar. A questão que eu acho ele não consegue apresentar alternativas de jogo. Não é questão individual do Lino, do Zé, o Mané, o Pedro. É como o time joga. É previsível e o técnico tem que dar diversidade de jogo a uma equipe de futebol. Não existe. Isso não há. Isso é problema do técnico. É dele o problema. Ponto. Perfeito.